Muito bom adorar o Senhor, celebrar a Ele. Aí você na sua casa, abra por gentileza a Bíblia. Não acompanha só aí na tela não, abra a sua Bíblia. Faz aí desse momento um momento especial. Abra a sua Bíblia, anote, faça as suas anotações. Eu quero ler Juízes capítulo 6. Você encontrou aí? Vou te dar um tempo para você pegar a sua Bíblia, abrir Juízes capítulo 6, verso 11. Aqui diz o chamamento de Gideão, mas você pode falar como o chamado de Gideão, né? Chamado de Gideão. Juízes 6:1. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. E respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha, e a carne pôs no cesto e o caldo numa panela. Trouxe-lhe então debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes para si por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. Então o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar e chamou aquele lugar: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Senhor, nós queremos inspiração, que a Tua palavra venha falar conosco de uma forma muito especial. Nessa noite, nossos corações, nossas vidas sejam inundadas, impactadas poderosamente pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O contexto é devastador. É chamada opressão dos midianitas, e o que a gente consegue enxergar nesse texto, leituras anteriores, é que o povo já estava debilitado, enfraquecido. Diz o texto que eles semeavam, enquanto semeavam, os midianitas já estavam na espreita. Olhavam os passos, olhavam as intenções do povo de Israel, dos hebreus, podemos dizer assim, e eles ficavam olhando os filhos de Israel à medida que tomavam uma iniciativa. Os midianitas se aproximavam e devastavam, arrancavam tudo. Os filhos de Israel lançavam as sementes, preparavam a terra, os midianitas de longe os cercavam, porque tinham armas mais poderosas, porque tinham estratégias de guerra, porque os midianitas eram mais bem preparados do que os filhos de Israel. Então Israel esboçava uma reação para melhorar a vida, para recuperar a esperança, para, como nós falamos algumas vezes, vamos levantar, vamos sacudir a poeira, vamos começar. E a gente começa e de repente vem algo devastador e tira o nosso chão e nos arrasta de um lado para o outro. Essa era a dinâmica
que os filhos de Israel se encontravam. O livro dos Juízes, ele segue um esquema muito próximo em todas as experiências de todos os juízes. É o povo que peca, é o povo que se distancia de Deus, é o castigo que se aproxima, e esse castigo vem por um povo vizinho que ficava ali esperando a hora de saqueá-los. Mediante a esse castigo, essa opressão que viviam, eles faziam penitências, eles voltavam-se para Deus, eles pediam ao Senhor que mudasse-lhes a sua sorte, que Deus enviasse esperança aos seus corações e mudasse aquela história. Já muito, muito debilitado, mesmo perdendo as forças, Deus enviava profeta, Deus enviava mensageiros, Deus erguia juízes e eles buscavam a Deus, que suscitavam um juiz, e esse juiz despertava neles o retorno a Deus, obtinham a vitória sobre o inimigo e tinham então um tempo de paz. É sempre a dinâmica do livro dos Juízes. Distanciamento de Deus, opressão, castigo, penitência, voltam para o Senhor, Deus levanta juiz, eles obtêm vitória sobre o seu inimigo e aí um tempo de paz. Nesse contexto que a gente acabou de ler, tem uma indagação, tem uma pergunta que a gente recorrentemente faz a Deus. Mas no contexto deles era esta a pergunta: quando virá? Quando o Senhor há de enviar o juiz libertador e definitivo? Quando há de chegar a hora de que vamos viver um tempo de paz? Então havia um autoexame da consciência. Existia no povo uma pergunta interna sobre isso. Faziam esse exame constantemente. Nós nos distanciamos de Deus recorrentemente, nós pecamos contra o Senhor, Ele levanta o juiz, mas a gente precisa de um juiz definitivo. Mas por outro lado, esse emaranhado de experiências, de distância de Deus, de queda, de penitência, de voltar-se para Deus, também tem uma pergunta que eles faziam a si mesmos, que a pergunta era: quando nós vamos criar juízo? Quando iremos proceder de forma correta? Porque aqui a esperança morreu, porque aqui a esperança padecera. Será que na nossa vida, em algum momento, isso também não aconteceu? Esperança se foi. Estamos debilitados, muito debilitados, como está aqui o povo, com a presença dos midianitas. Mas também quando a gente vai criar juízo? Quando nós vamos organizar a nossa vida e entender que atravessamos lutas, dificuldades, e associar isso à nossa dor, às decepções, ao mundo difícil que estamos atravessando, ao tempo difícil nesse mundo, e a existência de Deus? Quando nós vamos organizar a vida para entender que atravessamos de sabores, mas Deus está presente, que Deus está conosco? Se a gente faz essa análise como o povo do juiz, ao povo de Israel que vivia esse enfrentamento, essa luta, porque estavam nas mãos dos midianitas por 7 anos, e entendemos que quando a gente faz a memória, a análise, a consciência, quando nós vamos tomar juízo e a gente se volta para Deus, Deus envia recursos, Deus trabalha de uma maneira para que possamos ter a libertação ou recuperar um pouco a esperança. É nesse sentido que o texto fala para nós que existia ali um homem assentado debaixo de um carvalho em Ofra, chamado Gideão, e o anjo do Senhor se apresenta a ele. Porque o povo fez essa leitura, o povo se arrependeu, o povo buscou. Veio o castigo, veio a opressão, porque virá sempre.
Quando a gente trilha outro caminho, quando a gente se distancia daquilo que realmente deveria ter sido feito, quando a gente age de forma irresponsável, vamos ter com certeza consequências que precisam ser reparadas, custos, lágrimas, choro, para que a gente possa então voltar para Deus e, bem, vamos buscar ao Senhor para ter um momento de paz. Feito isso, Deus então envia um anjo a falar, apresentando esse panorama de Juízes. Deus então envia um anjo para falar com um homem chamado Gideão, que se encontrava nesse momento malhando trigo no lagar para se pôr a salvo dos midianitas, para se esconder, vamos dizer assim. Porque se nós falamos de trigo, nós estamos falando de um símbolo de prosperidade, nós estamos falando de um símbolo de bondade, a gente está falando de um símbolo da provisão de Deus. E esse homem está no lagar, malhando trigo. Esse homem, num tempo de escassez, de fome, de ruína, esse homem está com o símbolo da bondade de Deus e da provisão de Deus, malhando trigo no lagar, que é lugar de sinal de prosperidade, de vinho. Mas ele está fazendo uma representação simbólica do tempo de fome que o povo está vivendo. Porque ele está com o símbolo da provisão e da bondade de Deus, que é o trigo, malhando no lugar que é símbolo de prosperidade. Então ele está malhando trigo num lugar seco, num lagar seco, mostrando um pouco o contexto de como vivia esse homem, como vivia os contemporâneos de Gideão. Estava malhando trigo num lugar onde se prensa uva. Então as coisas estão contraditórias. Ele está trabalhando, ele está se exercitando, ele está executando uma tarefa para se pôr a salvo dos midianitas, mas ele está numa atividade de maneira equivocada. Isso mostra para nós um pouco como vivia o povo, numa total desorganização, malhando trigo, que é símbolo da bondade, da provisão de Deus, no lagar, que é lugar da prosperidade, símbolo da prosperidade, que estava seco e não se malhava trigo no lagar. E é justamente nesse lugar da desorganização, da pobreza, vou dizer assim, vou ser direto, da pobreza, da debilidade, da fraqueza, da queda. É justamente neste lugar que o anjo do Senhor resolve visitar Gideão, para falar a Gideão, para se comunicar. E o anjo do Senhor procura Gideão, aparece-lhe, enquanto ele fugia, porque ele está se escondendo, malhando trigo no lagar. Repito, não se malha trigo no lagar. Está se escondendo dos midianitas, mas não consegue se esconder de Deus, que vai visitá-lo e fala com ele. A palavra é maravilhosa. O Senhor é contigo, homem valente. Eu imagino Deus nos procurando e a gente fugindo, se escondendo, desorganizado, com a vida bagunçada, e Deus se apresenta e fala: o Senhor é contigo, mulher valente, homem valente. Talvez a nossa reação seja: não tem ninguém valente aqui. Sim. Na covardia, no abandono, no desengano, na frustração, chega o anjo do Senhor com esse homem que estava tentando imitar, tentando se esconder. Com esse homem que está numa atitude de covardia, chega Deus lhe propondo uma grande aventura de libertação. Este é o Senhor que nós servimos. Este é o Deus que fala contigo nessa noite, que talvez você se encontre nessa posição,
se escondendo, desorganizado, na covardia, fugindo, e ele chega e fala: Senhor é contigo. Eu tenho uma tarefa para você. O Senhor é contigo, homem valente. Mesmo sendo covarde, Deus conta com você. Mesmo se escondendo, Deus te chama. Mesmo na escassez e na debilidade, Deus espera de você uma posição. Mesmo na desorganização da vida, Deus te chama para uma tarefa que talvez mude a história da sua família. O Senhor é contigo, homem valente. Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se o Senhor é comigo, por que estou atravessando essa situação? Não é a primeira pergunta? Se o Senhor participa da minha vida, por que essa frustração toda? Por que a fome no meio do meu povo? Se o Senhor é conosco, eu quero saber aonde estão, ou como podem ser experimentadas as maravilhas que nossos pais nos contaram. Os nossos pais nos falaram que o Senhor nos tirou, nos fez subir do Egito. Mas nós não experimentamos isso, a gente não sabe o que é isso. Eu olho para a minha vida, eu vejo dor, eu vejo abandono, eu vejo fome, eu vejo escassez. Mas os nossos pais nos contaram maravilhas e proezas que o Senhor fez quando nos tirou do Egito, mas eu não consigo ver isso na minha vida agora. Talvez você esteja assim, exatamente como o povo de Gideão. Só ouviu relatos maravilhosos, mas não experimentou. É nesse momento, é nesse tempo que Deus nos procura e nos chama para que possamos deixar de viver os relatos que nos contaram, para que possamos ter as nossas experiências. Para que você deixe de viver a vida dos outros, dos relatos das pessoas, para ter a sua própria experiência e saber aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Nesse tempo onde se foi a esperança, os sonhos sucumbiram, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe para onde caminhar. Aquilo que fazia a gente seguir em frente foi-se embora. É nessa hora que Deus nos procura para que você deixe de viver a experiência dos outros e tenha a sua experiência. Para que você entenda o que Deus deseja fazer a partir da sua vida. Porque a gente vai ficar se apoiando na experiência dos outros? Porque a gente vai viver contando o que Deus fez na vida de alguém, dos nossos pais? Não! Deus deseja usar, fazer da sua vida instrumento de libertação, para que você experimente na sua vida de forma real. Quando questionamos a isso, quando nós levantamos essa suspeita, eu acho maravilhoso que Deus não fica coçando, né? Deus não fica coçando assim as nossas feridas, fazendo carinho. Deus não fica alimentando autocomiseração. Deus não fica estimulando quando a pessoa fala, estou mal. Aí o outro abraça e fala, eu também, acabou tudo. Não. Enquanto Gideão está pleiteando, questionando a Deus, enquanto Deus está dizendo que o Senhor o desamparou, que o Senhor o entregou nas mãos dos midianitas, vivendo, assumindo isso, ele estava vivendo a vida paupérrima, sem nenhuma esperança, digna. É nesse momento que o Senhor se vira para ele e diz, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Olha Gideão, trazendo à memória a experiência dos seus pais,
Olha Gideão vivendo a experiência dos outros sem ter a sua própria experiência. Olha Gideão dizendo que o Senhor o desamparou, que o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Decepcionado, desamparado. É nessa hora que o Senhor olha, diz a ele, se virou e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? A pessoa chega na igreja contando, às vezes, um problema, o pastor dá atenção, mas o pastor fala assim: vai nessa tua força. A resposta seria, a reação seria: pastor nem me ouve, pastor nem dá atenção ao que eu disse. Gideão está questionando a Deus o abandono, o desamparo. Gideão está dizendo que Deus o entregou nas mãos dos midianitas. E Deus não valoriza estas palavras. Pelo contrário, o estimula a levantar a cabeça e dizer a ele: vai nessa tua força, livra o teu povo das mãos dos midianitas. Eu estou te enviando. Porventura não te enviei eu? Porque a gente tem sempre o sentimento ou a perspectiva de que seremos nós os responsáveis. Foi-se a esperança. Estamos diante do rumo, diante da perda de rumo, diante da perda de esperança. E quando estamos diante disso, de caminhos fechados, como a gente diz no clichê, de inúmeros obstáculos pela frente, quando estamos diante desse drama da vida, do desamparo, do abandono, até a própria voz de Deus parece perder o valor. Mas ouvimos, percebemos, ouvimos a sua voz dizendo: vai nessa tua força. Não te enviei eu? Porque a gente está achando que será pela nossa capacidade, que será pela nossa força. Se Deus te encontrou num lugar de total abandono, de desamparo, debilitado, como diz aqui, o povo ficou muito debilitado na presença dos midianitas. Aí clamaram ao Senhor. E aí Deus apareceu, foi lá, falou, mas até a própria voz de Deus, duvidamos. Quando Ele diz: vai nessa tua força, erga a tua cabeça. Nós precisamos conhecer os nossos limites, eu sei disso. Precisamos conhecer os nossos limites físicos. Até onde eu consigo ir? É importante, Gideão é um homem que nos ensina a conhecer os nossos limites. Até aqui, eu consigo caminhar até esse ponto. Eu suporto essa carga. Mas eu posso treinar para ir um pouco mais longe. Mas eu consigo treinar para carregar um peso mais forte. Mas nós precisamos reconhecer as limitações físicas e precisamos também reconhecer as nossas limitações espirituais. Eu consigo até esse ponto. Se fulano consegue mais, que bom. Eu sou até aqui. É essa a fala dele. Com que livrarei Israel? Reconhecer a limitação. A minha família é mais pobre. Eu sou o menor da casa de meu pai. Está aí, ponto. Reconheça os teus limites. Ponto.
Mas não fique nisso, porque a vida e o próprio Deus, em algum momento, há de nos convocar para que possamos reconhecer os limites e superá-los. Então você não vai banalizar, você vai reconhecer que pode ir até determinado ponto. Deus não nos deu aqui, acima daquilo que possamos suportar, mas a gente começa a treinar para suportar dissabores e lutas maiores. E acima de tudo, entender que Deus está conosco. Porque se você olhar a sua vida, quantas limitações você já não superou? Quantas dificuldades você foi treinando na vida, né? E hoje você olha para trás e pensa, caramba, como é que eu superei aquilo? Como eu venci aquele momento? Então é a importância da vida, da gente entender os limites, mas perceber que em determinada hora seremos chamados a romper esses limites. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Como é que eu vou livrar Israel? Ah, Senhor meu, a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor. Sim, a sua família é a mais pobre, e você é o menor. Mas tornou-lhe o Senhor a dizer, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. A gente está sempre pensando que mesmo superando os limites, as limitações, fomos os responsáveis, né? Mérito meu. Em alguns casos, ficamos tão complexados, tão abatidos, por ser a família mais pobre, por ser o menor da casa, e resistimos a não ousar, a não transpor esses limites, porque a vida vai nos cobrar isso, meus irmãos, minhas irmãs, a vida vai nos cobrar a transpor limitações, a reconhecê-las e superá-las, mas entender que às vezes reconhecemos as nossas limitações e vivemos complexados, e a partir disso não nos colocamos nas mãos de Deus. Então é o ponto aqui, fulcral, eu reconheço o meu limite, mas eu me coloco à disposição do Senhor, porque é Ele quem me diz, já que eu estou contigo, não é você sozinho, Gideão, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. É uma afirmação clara de que Deus está dizendo que ferirás os midianitas como se fossem um só homem, porque apenas um homem com Deus constitui-se maioria. Você com Deus é maioria. E Deus te dará suporte, Deus te dará condições. Mas eu não conheço muito o Senhor, então eu preciso de sinal, né? Crente gosta de sinal. Dá um sinal. Ah, se for isso, Senhor, eu quero encontrar uma pessoa ali na esquina, ela tem que estar com a roupa tal, com o chapéu tal. É crente Gideão. Você já ouviu? Para que sinal? Você ouvir e pedir sinal é a constatação de que você não sabe nada. Pega o pouco que você tem, pega esse pouquinho que você já conhece, olha o pouquinho,
você estava abandonado, você estava frustrado, estava desamparado. Chegou o Senhor e falou: ei, o Senhor é contigo, homem valente. Aí você questionou: mas Senhor, e a coisa que a minha mãe me contou? E o que o meu pai me falou? Eu não vi nada disso. Levanta, já que eu estou contigo. Você vai na tua força, porque há de livrar das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Sim, Senhor, mas eu sou o menor, eu sou o mais pobre, como é que eu vou fazer isso? E o Senhor responde: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus é pedagógico, tem didática, mas não adianta com crente, gosta de sinal. Senhor, se eu preparar um bolo, um cabrito, botar ali, o Senhor pode botar uma carne, o Senhor pode tocar, e aí eu vejo que é o teu sinal. E ele fez isso, e Deus o aguardou, porque Deus é muito paciente conosco, mas só pede sinal quem não exerceu quem não exercitou, melhor falando, exercitou essa experiência com Deus, que fica aí catando sinal daqui, sinal dali, e tal. Recupere hoje a sua esperança. Entenda de uma vez por todas que aquela voz que te falou no momento de desamparo é a voz de Deus. De que quando você estava perdida, desamparada, frustrada, Ele te procurou. Quando você se acovardou, se escondeu, Ele te achou. Você não precisa de nenhum sinal. Você precisa ouvir a voz de Deus. Aí sim, depois do sinal, viu, aí ele ficou consciente, viu Gideão que era o anjo do Senhor. Aí sim ele disse: ai de mim, Senhor Deus, eu vi o Senhor face a face. Peraí, mas já está falando há tanto tempo, já te procurou há tantos anos, já ministra a sua vida em tantas dificuldades, já se comunicou contigo inúmeras vezes, e só agora que você viu uma carne cozida, uma panela, aí você acreditou. Agora você se conscientizou. Recupere hoje a sua esperança de um Deus que te procura, que não vai ficar anestesiando os seus dramas, mas vai te levantar para o combate. Deus poderia destruir midianitas? Precisaria alguém ir lá? Vamos falar sério, precisava alguém ir lá? Precisava, porque Deus conta conosco, Deus conta com improváveis, Deus conta com pequeninos, Deus conta com Davis que derrotam Golias, Deus conta com Gideão, um homem para destruir um exército. Deus conta, como disse Jesus na parábola do grão de mostarda, de algo pequeno, mas com potencial de tornar-se grande e fazer a diferença. Para que a excelência da glória, como escreveu Paulo, não esteja conosco, mas no Senhor, para que os nossos olhos estejam nele. E agora sim, consciente, absorvendo a luta e sabendo: eu vou ter que enfrentar essa batalha, mas o Senhor está do meu lado, é que Deus lhe diz: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Se tem uma garantia para a luta, é essa: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Estás malhando trigo no lagar? Estás na sequidão, no desamparo? Está imitando alguém para tentar se esconder, se acovardar? Serás achado, achada. Perdeu a esperança porque não vê a mão de Deus.
Ele está falando com você nessa noite. Ele quer se revelar a você. Não precisa provas, sinal. A palavra dele está sendo anunciada. Deus contigo constitui-se maioria. Ainda que você ache impossível transpor esse obstáculo, ouça o que ele te diz, verso 23. Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Gideão, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Ser forte, não temas, paz seja contigo. É a minha resumo final. Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Feche teus olhos um pouco. Quantos, Senhor, nesta noite, quantas estão aí vivendo um pouco essa vida sem significado, sem autenticidade, malhando trigo no lagar para se esconder, para se acovardar. Mas clamamos por socorro, sim, nós clamamos para que o Senhor venha nos mudar a nossa sorte. E ao clamar, o Senhor nos procurou. E estávamos nessa situação, malhando trigo no lagar, em covardia. O Senhor nos disse, exatamente dessa maneira: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Senhor, nós contamos as coisas, nós questionamos, mas nessa noite, que o Senhor venha falar com cada família, com cada lar, com cada pessoa. Que o Senhor venha comunicar essa verdade, de que não iremos realizar nada pelo nosso braço, pela nossa competência, mas pelo auxílio do Senhor. Que a gente tem nessa noite a oportunidade de reconhecer os nossos limites e confiar que o Senhor há de nos auxiliar. Faça isso nessa noite no seu povo. Derrame a tua paz sobre todos. Tire qualquer temor do coração. E que possamos superar esse obstáculo, superar esse momento difícil, agarrados, cingidos no Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você um dia clamou a Ele. Você um dia pediu uma resposta. Ele te procurou, te procura hoje. Te diz: o Senhor é contigo, mulher valente. O Senhor é contigo, homem valente.